a importância de decidir corretamente. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então lhe respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Marcos 10, versículo 17 a 22. Ao olhar a história deste homem, o que me chama mais atenção é que ele, na verdade, ele era uma pessoa que ele tinha, assim como eu, como você, ele tinha muitas qualidades. Uma das qualidades que este homem tinha que me chama a atenção e que nós precisamos cultivar essa qualidade é que ele era curioso. A Bíblia diz que ele ficou sabendo que Jesus estava passando por aquele caminho e que por curiosidade ele foi até Jesus. E também aquele homem, nós vemos que ele era bem informado, porque alguém disse para ele aonde estaria Jesus. E ele era sincero também nas afirmações, no que ele pensava, e isso é algo que nós devemos verdadeiramente cultivar em nossas vidas. Mas curiosidade não para aquilo que é mal, mas para aquilo que é bom. Bem informado não de coisas ruins, mas informado de como encontrar a Jesus, de como encontrar verdadeiramente a solução para o nosso problema. E ser sincero diante de Deus, porque as atitudes daquele homem, ela nos mostra tudo isso. Vamos ver alguns pontos na vida deste homem que são positivos e negativos ao mesmo tempo. E eu quero trazer agora de início que este homem ele procurava fazer tudo corretamente, mas no momento mais importante da sua vida, ele preferiu desistir. E assim como tem muitas outras pessoas também, que são pessoas corretas, que fazem de tudo para levar uma vida correta, mas no momento de tomar uma decisão, essas pessoas então, elas decidem para aquilo que é ruim. E eu vejo aqui 3 pontos positivos na vida deste homem. E o primeiro ponto positivo na vida deste homem que vejo é que ele teve um encontro com Jesus. O segundo ponto positivo na vida deste jovem é que ele ficou na posição de adoração, porque ele diz que quando ele chegou diante do Senhor Jesus, ele se prostrou. E nós temos que nos prostrar diante do Senhor. Nós vemos que no livro de Lucas, capítulo 4, versículo de número 8, diz que somente ao Senhor, teu Deus, adorarás. Então, quando nós nos entregamos numa posição de adoração, nós reconhecemos então que o Senhor é Deus. E aquele homem reconhecia que Jesus era Deus. Então, é o terceiro ponto positivo na vida daquele homem. É reconhecer que Jesus era Deus e que podia esclarecer as suas dúvidas de infância. E ele tinha fome de Deus. Então, esses eram os pontos positivos na vida daquele homem. Quando ele se viu diante de um Deus, diante de Jesus, ele então trouxe de repente ele já estava acostumado com as religiões, acostumado com o que as pessoas diziam para ele, mas agora ele estava diante de Deus, e ele podia então esclarecer todas as dúvidas que permeavam a mente daquele homem, e ele então
perguntou para Jesus o que ele haveria de fazer para herdar a vida eterna. Então, o sonho daquele homem, verdadeiramente, era viver uma vida com Deus, uma vida para Deus, era ter a vida eterna. Mas eu vejo um ponto negativo. Então, isso quer dizer, dos 4 pontos, 3 foram positivos, 75% aquele homem estava correto na sua atitude. E somente 25% foi o bastante para que ele viesse tomar uma decisão desagradável e uma decisão que trouxe na vida daquele homem realmente uma derrota muito grande. Porque o 4º ponto, que em seu coração ele adorava outros deuses. Jesus queria que ele renunciasse, pois a Bíblia diz que quando Jesus chegou perto dele, Jesus o amou. Então Jesus queria manifestar o amor dele na vida daquele homem, mas ele preferiu abrir mão do reino de Deus, abrir mão do amor de Jesus, do que renunciar o que atrapalhava a comunhão dele com Deus. Mas o ponto na vida desse homem também que me chama a atenção, que houve uma sinceridade. Quando ele viu que ele não conseguiria se adequar a tudo aquilo ali, é claro que não houve humildade da parte dele, porque ele foi embora, deixou Jesus. Mas ele foi sincero em entender que havia algumas situações, alguns pontos que ele não conseguiria resolver, e por isso ele não ficou vivendo uma vida de falsidade. E o que nós temos visto nos últimos dias são pessoas que vivem vidas de falsidade, que não estão ali de acordo com a palavra do Senhor, mas mesmo assim estão enganando a si mesmo e estão permanecendo na igreja, mas fora dos propósitos de Deus. Não estão verdadeiramente adorando a Deus. Então, este homem nos traz este ponto muito positivo e nós temos que entender que nós precisamos decidir corretamente. E neste momento eu quero orar por você. Deus, que esta pessoa que me ouve, Senhor, neste momento, ela possa entender esta palavra e decidir corretamente. Decidir e optar, ó Deus, pelo reino do Senhor. E o Senhor, ó Deus, vem acrescentar, ó Deus, na vida desta pessoa tudo aquilo que ela precisa. E o primordial, o principal, que é a herança da vida eterna. Por isso, Pai, eu quero abençoar a vida desta pessoa em Teu nome, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido internauta, e até uma próxima oportunidade. Fique com Deus.